Francisco Cândido Xavier, Entre a Terra e o Céu, 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz. 3º capítulo, Obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela descansava outra mulher sem o veículo físico. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça, indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro do que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhes as impressões nervosas, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela pelo veículo perispirítico, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista. Arrojando-o ao fundo, incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno,
acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e por intermédio dele sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam no conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Calara-se o ministro. Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: Ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: Assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos. Extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: Pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível. Mas um instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo. A violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira e a lipotimia quer dizer perda súbita da consciência, um desmaio, poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Mas então, clarou Hilário contrafeito, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. Que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a? O ministro, sereno, obtemperou sem alterar-se. Talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no corpo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques, que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. O instrutor dirigiu o piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa
surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Refletiu alguns instantes e aduziu: contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália assistisse a Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava. E, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira, em passes calmantes de longo curso. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros.